O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus falando sobre o reino dos céus e os convidados para o reino dos céus. Isto é, fala sobre a salvação e fala sobre todos nós que somos chamados à salvação, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, é da vontade de Deus que todos nós alcancemos o céu. Então, se a parábola de hoje deixa clara a vontade de Deus pela salvação de todos, também deixa clara a pouca disposição de muitos para que se salvem. Isto é, Deus quer que todos se salvem, mas nem todos, meus santos, querem de verdade se salvar. E a gente acha às vezes que o que nos impede, o que fecha as portas para a nossa salvação são os pecados. Sim, os pecados, eles são um empecilho para a nossa salvação, mas não apenas. Isto é, existem coisas que em si não são más, mas que podem se tornar um entrave para a nossa salvação. Existem coisas que em si não são pecado, mas podem se tornar um obstáculo para a nossa salvação. E o Evangelho de hoje nos apresenta isso com muita clareza. Diz aqui, estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 14, e diz assim: Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Feliz aquele que vai para o céu. Comer o pão no reino de Deus, sentar-se à mesa no reino de Deus, participar do banquete no reino de Deus, são todas expressões da salvação eterna. Então esse homem diz: feliz o homem, feliz aquele que come o pão no reino de Deus. E Jesus diz: muito bem, um homem deu um grande banquete, convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, misericórdia, isto é, aqueles que foram chamados para o banquete, todos, um a um, começaram a dar desculpas. E vocês vão perceber
Nada aqui que foi usado como justificativa para não participar do banquete, nada era mal. Eram todas coisas boas, eram todas coisas lícitas, eram todas coisas desejáveis até. Mas quando coisas boas se colocam à frente, se colocam sobre aquele que é o bem de todas as coisas, aquele que sem o qual nada é bom, aquelas coisas perdem a sua bondade. Isto é, existe alguém sem o qual nada é bom. Então, padre, ter saúde é bom? É, desde que você não use a sua saúde para o mal, para se afastar de Deus. Padre, ter inteligência é bom? É, desde que a sua inteligência não se torne a causa do seu fechamento para Deus. Ela se torna um mal. Padre, ter muitos amigos é bom? É, desde que estes muitos amigos não o levem para o pecado, ou a sua atenção aos muitos amigos faça com que você se esqueça daquele amigo de verdade, do amigo por antonomasia, do amigo com A maiúsculo. Então, mesmo as coisas que são boas, se elas nos afastarem de Deus, elas perdem a sua finalidade, elas perdem a sua dignidade até. Pois bem, então o primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Não há nada de mal, muito pelo contrário, muito bom, que bom, você comprou um campo, você trabalhou, ele não roubou para comprar o campo com dinheiro roubado, não, ele trabalhou, ele tinha esse dinheiro de uma maneira justa, só que ele colocou os seus interesses deste mundo na frente de Deus. Ele colocou os interesses da terra sobre os interesses do céu. E quando nós isso fazemos, e não são poucas as vezes que isso fazemos, quando nós isso fazemos, nós colocamos a nossa salvação em risco. Então, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, nada de mal, tudo muito bom. Ele comprou, ele estava progredindo, era talvez o trabalho dele, era um gosto particular, ele gostava de adquirir bois. Não há nenhum problema em bois possuir, mas o problema está quando as coisas começam a tomar o lugar do Criador, quando a criatura começa a ter mais importância do que Deus. Aí sim, meus irmãos, isso nos levará à desgraça eterna. E o terceiro, talvez o motivo mais justo, talvez o motivo mais digno, mas não digníssimo, porque amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O terceiro disse: eu me casei, eu não posso ir. Olha aí, sem sombra de dúvidas, algo justo. Um outro disse, versículo 20, o terceiro disse: acabo de me casar e por isso não. Isso não é justificativa. E por isso não posso buscar a Deus, não posso ir. E eles perderam o reino dos céus. Outros tomaram o seu lugar. Meus irmãos, nós não podemos deixar que nada neste mundo tome o lugar de Deus, nem os nossos interesses, por mais lícitos que sejam, nem os nossos gostos, por mais honestos que pareçam, e o sejam de fato, nem as nossas ocupações, por mais urgentes que se nos apresentem.
Nada deve ocupar o lugar de Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E isso é dom de Deus. Isto é, nós precisamos a cada dia pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria, que nós vejamos que em amar a Deus acima de todas as coisas, em amar a Deus mais do que tudo, consiste não apenas a nossa salvação, mas a nossa felicidade. Porque o problema é que o diabo coloca no nosso juízo: tá bom, esse é o mandamento de Deus, né? Mas é tão ruim, né? Deus é tão exigente, né? Imagine, Deus quer ser amado em primeiro lugar. Imagine, Deus quer ser amado mais do que tudo e mais do que todos. Como Deus é exigente. Isto é, o diabo coloca esta mentira no nosso coração. Por quê? Porque Deus nos pede para ser amado em primeiro lugar e mais do que tudo, porque nisso consistirá a nossa felicidade aqui e na eternidade. Quando nós começamos a colocar Deus, ou equiparando outras coisas a Deus, ou colocando Deus em segundo lugar, em terceiro, em quarto, quinto, não apenas nós começamos a perder a nossa salvação eterna, mas começamos a comprometer também a nossa felicidade aqui neste mundo. Então Deus é bom, até quando nos diz: ame-me em primeiro lugar. Quando Deus isso nos diz, não porque Ele vai ganhar alguma coisa com o nosso amor, porque Deus não precisa de nós, Deus é Deus, mas porque Ele quer o nosso bem. Ele me ama tanto que me ensina o caminho da verdadeira felicidade. Então, ouvir este evangelho e suplicar a Deus que nos conceda esta sabedoria. E Padre, quando eu vou suplicar a Deus? Na oração. Isto é, quando você se puser em oração, quando você todos os dias se puser em oração, você vai pedir a Deus que lhe conceda esta sabedoria. Vai pedir a Deus na sua oração que Deus o purifique dos apegos desordenados. Apegos desordenados às vezes a coisas lícitas, mas apegos desordenados, que pode ser ao seu emprego, que pode ser à sua beleza, que pode ser à sua inteligência, que pode ser aos seus bens, que pode ser à sua fama, que pode ser aos seus amigos. Que Deus o purifique, e você vai pedir isso na sua oração. E na sua oração você vai pedir também a Deus: Senhor, mas concede-me a clareza, a inteligência, para que eu veja, para que eu creia que a tua vontade é sempre a melhor, e para que eu deseje que a tua vontade se faça na minha vida. E não tenha dúvidas que, consequentemente, isto é, quando você perseverar nesse caminho, Deus vai unir você, por meio da oração, Deus vai unir você de tal maneira a Ele, que você vai não apenas ver a vontade de Deus, mas vai amá-la e desejá-la mais do que todas as vontades que você um dia desejou para a sua vida. Então, rezar, suplicar, dobrar os seus joelhos, recolher-se em oração e pedir a Deus que lhe conceda esta graça, para que você nada prefira a Deus, que você nada, nem ninguém anteponha a Deus, e que você faça isso não por uma obrigação externa, de uma lei exterior, que diz que você deve amar a Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar, mais do que tudo, mas que você faça isso por necessidade do seu coração. Você viu esta verdade, e você ama esta verdade, e você a quer para você, porque, meus irmãos, tudo aquilo que nós cultivamos nesse mundo, ou nos será tirado, ou será deixado. Isto é, a junta de bois,
o campo comprado ou o casamento. Isto é, tudo aquilo, tudo, pense em qualquer coisa, tudo isso. Tudo aquilo que você cultiva, e aqui eu estou me referindo a coisas boas, tá? Tá bom, vale também para as coisas más. Também serão perdidas, tiradas ou serão deixadas. Mas aqui eu me atenho às coisas lícitas. Tudo o que você cultiva será tirado ou será deixado. Isto é, ou você vai perder. Você cultiva a sua saúde, não se preocupe, um dia você vai perdê-la. Mais cedo, nossa Padre, como o senhor é otimista, não, bobão, eu sou realista. Você vai perder, mais cedo ou mais tarde. Não existe essa que você morreu saudável, só se foi de morte morrida, de morte matada, como se diz. Aí você vai deixar. Você não foi tirada, mas foi deixada. Mas no mais das vezes, nós vamos perdendo gradativamente a nossa saúde. Nós vamos perdendo gradativamente a nossa beleza. Nós vamos perdendo gradativamente a nossa inteligência. Sim, você vai ficando gaga, esclerosado, vai perdendo a memória. Ou, Padre, eu não vou perder. Tá bom, você vai deixar, você vai morrer novo e vai ficar. A sua beleza vai ficar. Você morreu jovem, a beleza ficou. Os seus bens, você não perdeu, você morreu rico, mas você vai deixá-los. Você não vai levá-los. Então tudo aquilo que você cultiva, ou será tirado, perdido, ou será deixado. E é por isso que nosso Senhor diz, lá em João, capítulo 6, versículo 27, trabalhai por aquilo que não passa. Quando Jesus deu esse conselho, lá em João, no capítulo 6, ele se referia à Eucaristia, a ele mesmo presente na Eucaristia. Lembremos que o capítulo 6 de São João é todo o discurso sobre a Eucaristia. Então trabalhai, esforçai-vos, labutai por aquele alimento que não passa. Nós somos carentes dessa sabedoria, porque nós somos capazes de trabalhar, nós somos capazes de nos esforçar, de labutar por aquilo que passa. Mas a pergunta é, nós trabalhamos com o mesmo afinco por aquilo que não passa? Será que você cuida da sua alma da mesma maneira que você cuida da sua subsistência quando você trabalha para se manter? Será que você cuida da sua alma da mesma maneira que você cuida da sua saúde? Você que escova os dentes para não ficar com bafo de onça e criar um monte de doença, porque você não cuida da sua boca, da sua alimentação, da caminhada que você faz, de algum exercício que você faça. Tudo isso lícito, tá? Tudo isso lícito. Mas será que você cuida da sua alma da mesma maneira que você cuida do seu corpo, da sua saúde? Isto é, você não deve desprezar isto, mas deve valorizar infinitamente mais aquilo. E você não deve, por causa dos cuidados deste mundo, desprezar os cuidados das coisas do céu. Então Jesus vai dizer aqui, no capítulo 6 de São João, labutai, trabalhai pelo alimento que não passa. Então esta sabedoria, por quê? Porque pelas coisas que passavam, estes nossos personagens aqui perderam o céu. O campo, eles iam deixar. As juntas de boi iam passar. O casamento, um dia com a morte, acaba. Não é assim que nós comumente até dizemos, até que a morte os separe? Um dia acaba, morreu uma das partes. Então, passa. Mas Jesus diz o quê? Esforçai-vos, trabalhai
por aquilo que não passa, mas pelas coisas passageiras, eles deixaram o céu. Aquela palavra que Jesus disse a Marta, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 41. Marta, Marta, tu te agitas e te ocupas com muitas coisas, mas uma só é a essencial, é a necessária. Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Será, meus santos, se nós formos sinceros, será que esta palavra dita a Marta não cabe também a nós? Isto é, nós estamos muito ocupados nos nossos afazeres, entre as nossas panelas, entre as panelas da nossa existência, e dando muita atenção a coisas secundárias, e dando muito do nosso tempo a realidades transitórias e secundárias. Tempo que não volta, né? Passou. O tempo passou e você não tem agora como retomar o tempo perdido e aplicá-lo às coisas honestas. Recuperar o tempo perdido e aplicá-lo às coisas eternas. Passou. Então, vamos pelo menos aplicá-lo de uma melhor maneira a partir de agora, porque o que foi perdido, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, o ontem já passou, o amanhã não sei se me será dado, eu tenho apenas agora para amar a Deus, e amar muito a Deus, porque os personagens do Evangelho de hoje, eles perderam Deus, eles perderam o céu por coisas honestas. Não tinha ninguém aqui se prostituindo, matando, tomando drogas, enchendo a cara e caindo na esquina. Não tinha ninguém fazendo nada de errado, todos fazendo coisas honestas, mas colocando coisas criadas, passageiras, coisas transitórias, coisas deste mundo no lugar de Deus. Que ouvindo, meus santos, esta palavra e reconhecendo essa fragilidade no nosso coração, que nós peçamos aos santos, amigos de Deus, nossos amigos, que tiveram esta sabedoria, que eles nos ensinem a sabedoria do alto. Que nós peçamos aos nossos anjos da guarda, que eles nos ensinem, eles que nos foram dados para nos ensinar esta lição, que eles nos ensinem, que você diga mesmo ao seu anjo da guarda, me ensina novamente. Você que não aprendeu, não por culpa dele, mas porque você não prestou atenção, ou porque você não queria aprender. Então peça ao seu anjo da guarda, né, fazendo aquela oração tão simples: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Isto é, para que eu veja, para que eu queira, para que eu ame. Peça a Nossa Senhora, a mãe da sabedoria. Nela, em nenhuma outra criatura, esta sabedoria foi tão abundantemente presente, para que ela ensine você a ter esta sabedoria, a nada antepor a Deus, a preferir Deus a todas as coisas, para que um dia, com a graça de Deus, com aqueles que amaram a Deus acima de todas as coisas, também nós possamos estar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.